acompanham o nosso trabalho, que o Ismael Jesus tem que cobrar mesmo. Todo mundo trazendo reforço e o Corinthians nada. Corinthians precisando pontual, aí já vai inventar. Do que o Ismael Jesus está falando? Eu vou passar aqui. Eu recebi essa imagem enquanto eu apresentava o Papo de Craque na Rádio Transamérica. Vou pegar aqui a imagem e confirmei, né? Antes de você colocar no ar, é legal sempre você confirmar. Eu confirmei que a imagem é verídica, então eu fui o primeiro a publicar essa imagem, que é esta aqui, ó. Publiquei há pouco essa imagem, que é o quê? A torcida uniformizada camisa 12 do Corinthians, que é a segunda maior torcida organizada do Corinthians, foi até o CT Joaquim Grava. Eles tentaram conversar com jogadores do Corinthians, mas eles não foram autorizados, não tiveram contato com nenhum jogador. Tentaram entrar no CT, não foram autorizados. Eles não tentaram invadir, tá? É diferente. Eles pediram para entrar, para conversar com os jogadores. É diferente de tentar invadir. E eles não foram autorizados porque exatamente os jogadores estavam concentrados e estão concentrados, né, para a viagem ao Rio de Janeiro, onde o Corinthians enfrenta o Botafogo. Então eles não tiveram contato com nenhum jogador. Aí o Fabinho Soldado, executivo de futebol, que é esse aí que aparece na imagem, e o Armando Mendonça, eu vou tirar aqui a imagem para voltar para mim. O Fabinho Soldado e o Armando Mendonça foram os dois profissionais que receberam os torcedores. O Armando Mendonça, que é vice-presidente, o Stabile não estava lá, e o Fabinho Soldado, executivo de futebol. Os dois receberam os torcedores, conversaram com os torcedores cobraram resultado, desempenho do Corinthians e cobraram reforços. Por isso que o amigo aqui, o Ismael, está falando, eles estão certos, tal, porque ele deve ter lido no meu Twitter que eles cobraram reforços. E aí o Soldado e o Armando explicaram, devem ter falado problema de grana e tal, mas que estão trabalhando, estão atrás. Por quê? O Dorival Júnior, na entrevista coletiva, fala que precisa de reforços. Claramente. Ele falou em 3 entrevistas coletivas seguidas que ele precisa de reforços. 4 reforços. Ele falou até o número que foi prometido para ele. E o Corinthians não contratou ninguém. Todo mundo contratando. Eu não vou nem comparar o Corinthians com o Flamengo, né, que contratou um cara por 22 milhões de euros hoje. Um atacante do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. Não vou nem comparar com o Flamengo. Mas o Santos contratou o Mike. O Santos contratou um meia colombiano, Cabaleiro. O Santos está contratando e o Corinthians não está contratando. Então, há uma cobrança, né, do Dorival internamente e desses torcedores. Tá? O Ismael aqui está falando sobre isso. Adriel Vasconcelos, boa noite, Belo. Será que teremos algum reforço nessa janela? Porque agora está difícil do Timão contratar. Pois é, isso que eu estou falando, né? Ismael, que é, se eu não me engano... o Adriel. O Adriel, que se eu não me engano, é motorista. Você que é o motorista que mandou mensagem falando que é dia do motorista hoje. Hoje é dia do motorista. Você que é motorista, que está acompanhando o Papo Reto com a Fiel, parabéns pelo seu dia. Muitos motoristas de aplicativos, motorista de caminhão, motorista de táxi, sempre acompanhando a gente. Um abraço a todos os motoristas. Marcelo Zaurizio, boa tarde, Belo. Derby tem poder. Não esquenta em perder para o São Paulo ou o Santos, mas perder para o Palmeiras é embaçado. Derby tem poder de demitir técnico, tem poder de rescindir contrato de jogador, tem poder de demitir presidente. Pega quantos treinadores do Corinthians caíram após derbys? Eu me lembre, ultimamente, o Antônio Oliveira é um. Vocês têm a memória melhor que a minha, acho que uns 3 ultimamente caíram depois de jogos contra o Palmeiras. Eu lembro do Antônio Oliveira. Boa noite, Belo. Já estou por aqui. Jucimar Nogueira. Que bom. Jucimar, fique aí. Continue aí até o final do programa, tá bom? Marcelo Zaurizio, Belo, em relação à reforma do Estatuto, já sabe CG. Não entendi. Se já tem algo novo, será? O
Os organizados do Corinthians, dirigentes da principal organizada do Corinthians, terão um encontro com o Romeu Tuma Júnior. Informação minha também, que eu passei em primeira mão hoje nas minhas redes sociais. Haverá um encontro do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, com os dirigentes das principais organizadas do clube sobre a reforma do estatuto. Então vai ter novidades, sim. Ismael, jogo para ganhar amanhã, o Dorival vai querer poupar toda vez. Desculpa. Eu não sei se você está pedindo desculpa ou se é toda vez uma desculpa. Deve ser isso. Richard Bartelli. Boa noite, Belo. Boa noite, Richard. Tudo bem? Marcelo, sobre a reforma do estatuto. Agora, aquela mensagem agora veio inteira. Já tem algo redigido ou vai começar do zero? Não, já tem algo redigido. Marcelo, quando o Tuma assumiu a presidência do Conselho Deliberativo, ele montou vários comitês. Comitê social, comitê jurídico, comitê financeiro, comitê de não sei o quê. E tem o comitê da reforma do estatuto. Comissão da reforma do estatuto. São alguns conselheiros que foram colocados apenas para estudar aquele tema. E há uma comissão da reforma do estatuto. Eles estão há 2 anos fazendo isso. E já tem eu não diria nem um esboço, já tem uma proposta de reforma do estatuto que eles fizeram por 2 anos. E só que tem que votar, tem que ser votado. E por isso que o torcedor do Corinthians vai encontrar o Romeu Tuma para falar: e aí, quando é que você vai votar esse negócio? Mas já tem escrito, sim. Augusto falando campanha no Instagram. Augusto Melo, eu vou falar. O Augusto Melo vive no mundo do Augusto Melo. Acho que todo mundo já sabe disso, né? Não precisa nem esconder mais. Ele vive num mundo em que todo mundo tira foto com ele, ele é o melhor presidente da história do Corinthians, até os santistas e palmeirenses que andam de avião com ele tiram foto com ele. Não vai falar num cara desse. Marcelo Zaurizio, no derby já tenho apostado uma caixa de cerveja no jogo, faz 5 anos, não pode perder o derby. Boa. Marcelo, uma caixa de cerveja, aposta mais, pô. Confia no time. Vai poupar o time e para que leva os caras então? Os caras vão para o Rio de Janeiro. Eles vão ser poupados, mas vão para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu passo a informação. Evaristo Fernandes, boa noite, Belo. Devemos gritar para todos os dirigentes quando encontrá-los em restaurantes, padaria, etc. Gritar de ratazana para cada um ficar com vergonha, mas sem violência, somente deixá-los envergonhados. Evaristo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já pensei como você, Evaristo Fernandes. Vou falar olhando para a câmera, assim. Eu já pensei como você. Eu já pensei assim, o conselheiro ou o presidente ou o diretor de futebol que é acusado de algo deve ficar com vergonha, né? Não. O cara que é chamado de ratazana, de não sei o quê, deve ficar com vergonha, né? O cara é chamado de ladrão, deve ficar triste, né? Os caras não estão nem aí, Evaristo. Estão nem aí. Eu estou falando isso por experiência. Conheci trocentos presidentes do Corinthians, mais diretores de futebol ainda, diretor financeiro. Então, nem aí. Pode encontrar eles na padaria, falar que eles são... O que quer que seja, eles vão falar assim, e vão pegar a Mercedes deles, blindada, com isso filme, vão para casa, pula na piscina. Toda a casa deles tem piscina, lógico. Né? Piscineiro lá, tal, whiskinho, champanhe. Nem vai lembrar que você encontrou eles na padaria. Infelizmente, é assim. Estou falando a verdade, tá? Desculpa quem não gostar. Miguel Lopes, boa noite, Belo. Tudo bem com você? Tudo, cara. E com você, Miguel? Tudo certinho? Até o Santos contratando. Pois é, Ismael. O Belo vai chegar reforços ou não? Por enquanto, nada, mas eu creio que vá.